fiz esse vídeo para mostrar de forma resumida tudo o que acontece na primeira saga do mangá de Pokémon Adventures, Red, Blue e Green. Eu já expliquei tudo isso no primeiro vídeo dessa série, então vamos logo para a segunda parte dessa aventura, o capítulo Blue. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e como eu disse agora há pouco, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa saga pela história de Pokémon Adventures. Série essa de resumos que vocês já devem saber é inspirada no canal do Piccolo Neto. O primeiro vídeo dessa saga tem sido bastante assistido nos últimos dias, e muito por conta do Piccolo Neto, por ele ter divulgado o vídeo, então por isso eu tenho que agradecer demais ele aqui. E é claro, falar que se vocês não conheçam o canal, não têm assistido ainda, dá uma passadinha lá que são resumos de Dragon Ball, principalmente se você gostar desse vídeo aqui. Lá são resumos de Dragon Ball no mesmo estilo e são resumos incríveis. Ele deve começar a resumir o Dragon Ball GT logo, então dá uma passadinha lá que você deve curtir. E outro que também me deu uma ajuda naquele vídeo foi o Kiki Estagiário, que também faz resumos, nesse caso de Cavaleiros do Zodíaco. Eu não costumo entrar muito no assunto de CDZ aqui no canal, mas são outros vídeos que eu recomendo aí pra vocês. Mas então, voltando a falar desse vídeo aqui, ele é uma parte 2, então eu sugiro que vocês tenham assistido a primeira parte antes, né? Mas se quiserem assistir depois também, né, é de vocês que sabem. Os comentários no último vídeo, eu elogiando, apoiando, pedindo pra eu fazer mais, e até as críticas construtivas me deixaram bastante feliz mesmo, deixaram mais empolgado pra gravar, né, dar uma empolgação a mais. Eu já ia continuar, mas é sempre bom ver que o pessoal tá gostando de assistir. Então, rapidamente, antes da gente continuar o resumo de fato, eu vou fazer uma breve correção de alguns pequenos erros que eu tive no último vídeo. E não vai contar esse bug catcher gigante aparecendo no meio do mapa no final do vídeo. Enfim, o primeiro erro é que quando eu mostrei a criação do Mewtwo, eu acabei colocando ele no lugar errado do mapa. Eu acabei colocando ele na ilha Cinnabar, porém era pra ele estar em Celadon, na cidade de Celadon. Então vamos fingir que teve uma transferência aí no projeto, uma transferência de cidade, ou que eu simplesmente não coloquei ali pra não poluir o mapa com um personagem que não ia participar ativamente daquele vídeo, né? Mas enfim, o segundo e último erro é que eu sou um imbecil. Isso mesmo, eu sou um completo idiota. Por que, você me pergunta? E bem, eu te respondo. Eu fiz toda uma explicação no último vídeo sobre o nome dos personagens e por que eu ia chamar a Blue e o Green de Blue e Green. Só que eu consegui gravar o vídeo, editar o vídeo, assistir o vídeo e só perceber, depois que o vídeo já estava no YouTube, que eu chamei eles da forma errada o vídeo inteiro que eu não queria ter chamado. Então eu sinto muito que talvez isso possa confundir vocês um pouco, mas nesse vídeo eu vou chamar o menino de Blue e a menina de Green. Inverter o que eu fiz no último vídeo. Talvez vocês não consigam entender o porquê eu acho isso tão importante, mas olha só os Pokémon inicial que eles pegam. Tá vendo? Nenhum dos nomes deles batem com a cor do Pokémon que eles pegam. Porém, se eu inverter o nome, aí só o da Blue vai bater com a cor do Arturo. E eu não tenho toque, mas isso me deixa um pouco com gatilho. Então eu espero que vocês tenham entendido e comigo se desculpando, a gente finalmente vai começar o vídeo. Bom, então beleza, estávamos acabando de sair da famosa cidade de Lavender, em que eu inclusive mostrei o Blue e o Red indo para direções diferentes, mas na verdade eles foram para a mesma direção. Enquanto eles não chegam na cidade de Celadon, vamos considerar que o Squirtle de Green evoluiu para o Wartortle. E também, tanto ela quanto o Blue pegaram vários Pokémon diferentes nesse período e também entre todos os acontecimentos que aconteceram com o Red no primeiro vídeo. Que não se preocupem, todos esses Pokémon serão mostrados daqui a pouco, mas eu fiquei com preguiça de mostrar as capturas, até porque nem foi mostrada como elas aconteceram no mangá. Mas pelo visto o Blue já possuía um Scyther desde pequeno, assim como o Poliwhirl do Red. Durante todos os eventos que aconteciam em Lavender, Green acaba adentrando o esconderijo da equipe Rocket na cidade de Celadon. E aí ela arromba um disco que contém todas as informações sobre o Pokémon Mew, que é um Pokémon que ela tem o desejo de capturar. E olha só, né, mais uma vez alguma coisa que lembra o Go nesse mangá. Durante toda essa confusão, um Eevee, que também estava sofrendo experimentos da equipe Rocket, também foge do lugar. Algum tempo depois, a gente descobre que a líder de ginásio, Erika, da cidade de Celadon, conseguiu os relatórios desse experimento. Eu só não sei como que ela conseguiu. E aí, Green vira uma foragida procurada da equipe Rocket. Só que como é ladrão roubando ladrão, a gente tá torcendo pra ela nessa. Os Rockets também cometem vários outros crimes em outros locais da região de Kanto, como por exemplo adentrar a Safari Zone na cidade de Fusquia.
e roubar vários pokémons de lá, incluindo um Tauros que era considerado o rei da zona do safari. Logo que o Red está chegando na cidade, ele encontra um Primeape e usa o Bulbasauro para batalhar contra ele. Sauro então o derrota e finalmente começa a evoluir, para a felicidade do Red. Green então estava observando tudo isso do alto de uma torre, e aí ela decide ir até o Red e começa a puxar saco dele e elogiá-lo, dizendo que ele é um ótimo treinador. Ele então, como um menino normal que é, fica meio tímido e começa a ficar mais à vontade com Green. Ela então oferece para ele vender vários itens, que aumentariam as habilidades de seus pokémons. E logicamente, para ele não chatear ela, ele compra um monte de coisa. Ele gasta uma boa quantia de dinheiro e os dois se separam. Um Pinsir então ataca Red nos matinhos e ele decide testar esses seus novos itens, usando um HP Up e algumas outras coisas. Porém, nada funciona e Pikachu é derrotado. Ao perceber que foi enganado, ele se dirige ao centro Pokémon para se comunicar com o Professor Carvalho, já que ele não tem muito o que fazer, né? Red fica com vergonha de contar para o professor o que acabou de passar, mas nessa conversa ele apresenta o Bulbasauro recém-evoluído para ele. O Professor Carvalho então conta também pro Red que o terceiro Pokémon inicial, o Squirtle, foi roubado por alguém, mesmo ele preferindo não contar pro Red quem foi o responsável. Vocês já sabem quem foi porque eu mostrei pra vocês. Ao sair do centro Pokémon, o Red fica pensativo sobre o número de pessoas mais no mundo, e por coincidência, acaba encontrando o Green novamente, que está tentando enganar mais trouxas. Ele a persegue e ela pula com Artortle no rio, pra escapar, mas é bloqueada pelo gigantesco Snorlax de Red. Ele então vai até ela tirar satisfações, só que ela se agarra nele e finge pedir desculpas, inclusive jogando um charme pra ele de novo pra ver se cola, né? Ela fala que queria vê-lo de novo, mas o ataca logo depois com o Artortle. Só que Red dessa vez está preparado e ataca com o Mega Punch de Snorlax, se gabando por possuir duas insígnias, lembrando até um conhecido nosso aí. Ao ouvir sobre as insígnias, Green aproveita o Mega Punch que destruiu a calçada em que ela estava e a fez sofrer uma queda, que serviu para ela fingir estar desacordada. Red então pega todo o seu dinheiro de volta com ela e descobre que o Artortle é a forma evoluída do Squirtle ao usar a Pokédex, percebendo que provavelmente ela também foi o ladrão do Squirtle. Em algum momento, que eu não sei quando, provavelmente quando o Red foi ajudar Green, ela acabou pegando as insígnias dele, é claro, sem o Red perceber. Ele então deixa ela com o Squirtle para descansarem e se recuperarem. Pelo menos era o que ele achava, porque mais tarde ele entra em desespero dando falta de suas insígnias, e Green e o Artortle se deleiteiam no alto da torre. No dia seguinte, Red obviamente imagina que Green é a ladra, e acaba escutando alguns membros da equipe Rocket comentarem sobre capturar a própria Green. Vendo assim uma chance de encontrá-la com mais facilidade, ele abate um dos Rockets e rouba suas roupas, se fazendo passar por um membro da equipe Rocket. Ele então adentra o esconderijo deles e vai até o laboratório em que Mewtwo está sendo criado. Red então escuta uma conversa entre Blaine e Ken, um membro da equipe Rocket, em que Blaine esclarece que Mewtwo continuará incompleto a não ser que eles capturem o Mew ou recuperem o disco que foi roubado, contendo suas informações. Red então começa a ter outra visão de Green, por ela ter lutado contra os vilões, né? Mas é interrompido por um chamado de alerta, dizendo que Green foi encontrada e cercada por um grupo de membros da equipe Rocket. Red então chega ao local e Green se mostra bastante fria, ameaçando quebrar o disco com o Artortle, porém é atacada mesmo assim por alguns Pokémon, que devido a boas evasivas que ela dá, eles acabam machucando a si próprios, o que faz ela se vangloriar por ter duas insígnias, usando inclusive a mesma frase de Red, e do Ash talvez, e o irrita sem nem mesmo ter a intenção. Ken então perde a paciência e chama Tauros para a batalha. Avisa inclusive sobre seu enorme poder de controlar outros Pokémon usando suas 3 caudas. E todos os Pokémons comandados pelo Tauros neutralizam o Artortle e recuperam o disco, colocando o Green na beira de um penhasco. Ela então substitui o Artortle por Ditto, para o deboche dos outros membros presentes, mas vocês com certeza já devem conhecer o poder do Ditto. Tauros então ataca com tudo, mas Red finalmente decide fazer alguma coisa e pula na frente para proteger Green, mesmo eu achando que ela tinha tudo sob controle. Tauros e Ditto então despencam do penhasco. A Green reconhece o Red, joga um charme de novo e o chama de herói, mesmo Red não entendendo a falta de preocupação pelo Ditto dela. Logo após isso, Tauros reaparece atrás deles, escalando o penhasco, e para surpresa de todos os Rockets, controla todos os Pokémons presentes contra eles.
Obviamente, esse Taurus é o dito transformado, e Green agarra Red, revelando sua identidade para os demais, e fogem usando um Jigglypuff. Só um parênteses, vocês não têm noção como é dificinho fazer essas cabeças dos Pokémon, que a cabeça é grudada no corpo, são praticamente a mesma coisa, essa falta de pescoço. Enfim, continuando. Eles fogem usando o Jigglypuff, e inclusive, Green chama Red de docinho. Mano, olha esse casal, mano. O que vocês preferem? Vocês preferem Green Red ou Red East? Os Rockets então ficam meio bolados, mas decidem não se esforçar para persegui-lo, já que eles conseguiram recuperar o disco. Ou pelo menos é o que eles achavam, já que Green revela para Red momentos depois que aquele disco era falso. Isso acontece com os dois já novamente próximos à base dos Rockets. E então, ela também fala para ele da sua vontade de capturar o Mew. O dito de Green então se transforma no Mew e Red o reconhece do encontro que tiveram anteriormente. Inclusive, o dito no mangá não fica com esses olhinhos igual acontece no anime, mas eu coloquei só pra vocês diferenciarem. Os Rockets então finalmente percebem que seu disco era falso, mas têm suas atenções voltadas para Dito, que eles pensam que é o Mew verdadeiro. Green então utiliza um Sleep Scope junto ao disco do Mew para poder persegui-lo sem interrupções dos Rockets. Convenientemente, ela detecta ondas cerebrais do Mew nas proximidades da Rota 16. Green e Red se dirigem para lá e nesse momento ele conta para ela sobre o Mewtwo. Ela não se interessa muito e diz que pretende vender o Mew, o que deixa Red meio incomodado. Nesse momento inclusive acontece um erro na numeração dos Pokémon no mangá, então se alguém for ler e achar estranho é por causa disso. Mas Mew então finalmente aparece e Sour e Wartortle são chamados para lutar, mesmo Red acreditando que eles têm poucas chances. Wartortle ataca com Hidrobombo, que distrai o Mew, e permite Sour segurá-lo com um chicote de cipó. Porém, a equipe Rocket aparece com Dito capturado, para o desespero de Red, que pede para Green capturar logo o Pokémon. Antes que ela possa fazer isso, o Jynx dos Rockets os congela, usando onda psíquica, e liberta Mew do chicote de vinha. Red então chama Polly, que não é capaz de fazer nada porque é congelado por um ataque de gelo. Vendo a situação, Mew decide entrar em ação e desfere um poderoso ataque que oblitera Jynx e todos da equipe Rocket. Após isso, ele desaparece, depois de uma última olhada para os dois treinadores. Red decide consolar Green pela perda do Pokémon, dizendo que pelo menos a equipe Rocket não o pegou. Mas ela fica feliz por ter conseguido tirar várias fotos de Mew durante a batalha, para a fúria de Red, pois ele estava muito preocupado durante toda essa situação. Ela então foge mais uma vez usando Jigglypuff, mas deixa para trás um bilhete agradecendo, se referindo a Red como docinho junto com as insígnias dele, que futuramente a gente vai descobrir que são insígnias falsas, dando spoiler aqui pra vocês. É isso aí, cara, eu falei que essa Green era golpista, só que o Red estava mais focado no docinho do que nas insígnias para perceber isso. Enquanto tudo isso acontecia, o Blue estava bem ali perto, no cassino de Celadon, e conseguiu moedas suficientes para resgatar o melhor item do lugar, que no caso é um Pokémon, o Porygon. O Porygon, famoso Porygon. Mas fica tranquilo que aqui não vai ter nenhuma luz vermelha e azul, até porque o mangá é em preto e branco. Blue até tenta treinar o Porygon, mas tem muita dificuldade por não ser um Pokémon que ele capturou. Em um desses treinos, o Porygon tenta fugir dele, e ele tromba com Red, que estava tentando sair da cidade de Celadon. E depois de uma breve saudação, Blue retorna seu Pokémon e pega as Pokébolas e Pokédex de Red no chão por engano. Eu não tenho a mínima ideia de como os dois conseguiram trocar todos os seus Pokémons e a sua Pokédex, mas eles conseguiram. Blue mete o pé e de repente, duas meninas aparecem correndo de um Pokémon selvagem e pedem ajuda para Red. Ele, no entanto, ao tentar enviar Pikachu para a batalha, acaba chamando Charmeleon e percebe que trocou seus Pokémon com Giblue ao libertar todos os Pokémon. As duas garotas, então, ao perceberem os Pokémon, o confundem com o famoso Blue, mas Red é derrotado já que o Charmeleon não obedece. Agora ele lembrou o Charmeleon que eu conheço. Ele é chamado de impostor pelas duas meninas e fica triste por não ter conseguido ser herói. Um tempinho se passa e Red se demonstra preocupado com a situação enquanto os Pokémon começam a treinar sozinhos. Mas Red, percebendo que precisaria se unir a eles, por enquanto, os chama para nadar para a surpresa dos Pokémon. Já Blue, ao perceber a situação, decide treinar os Pokémon de Red ao seu modo, enquanto estuda a Pokédex do mesmo. Nesse momento, a gente volta nossas atenções para a equipe Rocket, que como não tiveram sucesso a recuperar o disco de Mew, precisam pensar em outra forma de completar o Mewtwo. Eles decidem fazer isso com Blaine oferecendo seu próprio DNA humano para terminar o Pokémon. E você que já assistiu o primeiro filme de Pokémon sabe que nessa história vai dar ruim no final, mas a tentativa dos cientistas dá certo e o DNA de Blaine é suficiente para finalizar Mewtwo. Nessas experiências, 3 dias se passam, os Pokémon de Blue pelo menos já não atacam mais Red,
porém ainda não o escutam nas batalhas. Pelo menos Red conseguiu capturar um Crab e um Diglett. Enquanto está sentado com os Pokémon numa fogueira, ele avista um Ninetales, que já está lutando contra outra pessoa. Essa pessoa é exatamente Blue, comandando o Pikachu. Pika é capaz de usar Toxic na batalha, que é ensinado por Blue, e Ninetales foge na direção de Red, que chama o Machoke para se defender. Os dois treinadores começam a discutir por causa dessa covardia, mas o Machoke de Blue evolui para Machamp em meio à batalha, conseguindo assim abater Ninetales. Os dois treinadores então atiram suas Pokébolas, e a de Red captura o Pokémon. Porém, mesmo assim, Blue é quem fica com ele, argumentando que seu Pokémon foi o responsável por vencê-lo. Quer dizer então que se o Pikachu vencesse, o Pokémon seria do Red, né? Ambos retrocam seus Pokémons e seguem caminhos diferentes no dia seguinte, para o estresse de Blue, que percebe que treinou muito mais Pokémon de Red do que o contrário. Apesar disso, ele reconhece que o Red foi o responsável pela evolução de seu Pokémon, e também por Porygon, que agora está bem mais gentil com seu treinador. Enquanto isso, Red tenta treinar seus Pokémon, mas é perseguido por eles, que estão apresentando um ritmo bem maior do que ele consegue aguentar, para o seu desespero. Na calada da noite, o projeto Mewtwo é finalmente concluído. Mas aí já sabe, acontece o que aconteceu no filme e o Pokémon se revela contra a humanidade. Mais rápido ainda do que aconteceu na outra mídia. Ele arrebenta com o laboratório e com o cassino e foge para um lugar desconhecido. Nesse momento, Blaine percebe que criou um monstro e que as intenções da equipe Rocket são horríveis, decidindo se rebelar contra eles, também tendo que fugir, já que não é uma organização que aceita bem renúncias, né? E decide que agora ele tem uma missão de capturar Mewtwo. Giovanni, sabendo de tudo, decide mandar Sabrina capturar outro cientista para ajudar a equipe, que no caso é o Professor Carvalho. Além dela, também está responsável pela captura do Eevee. Enquanto isso, o Koga e o Surge mesmo não estão fazendo nada. Red então finalmente decide sair da cidade pela ciclovia, porém enquanto pedalava ele tromba com Tangela pulando em seu caminho, e em frente de uma fila de pessoas adoradoras de Erika. Ele tenta tirar satisfações com ela, já que o Tangela era dela. Nossa, quanto ela. Mas ela se desculpa. E Red, então sem brecha alguma para arrumar problemas, decide a desafiar para uma batalha de ginásio, ao descobrir que ela é a líder de Celadon. A Team Leader aceita com a condição de que Red capture um Eevee para provar seu valor como treinador. Sem conseguir entrar em contato com o Professor Carvalho, Red pede ajuda a Bill, que prontamente o mostra uma foto do Pokémon e se desloca até Celadon para ajudá-lo. No entanto, sem conseguir a ajuda de seus outros amigos pesquisadores, devido à raridade do Pokémon. No ginásio da cidade, uma das criadas de Erika a pergunta se é certo mandar um garoto pegar o Eevee, e Erika a ataca com um Vileplume, acertando na verdade o Drowsy de Sabrina, que estava atrás dela. Ele inclusive fica todo alvejado por pétalas, e Erika fala para ela ter mais cuidado se não está sendo seguida, e também que é essencial capturar logo o Eevee. Bill e Red então ficam sabendo de um Eevee usando ataques de fogo na cidade, e com a ajuda de um aparelho de Bill que detecta determinado tipo de Pokémon, eles começam a caçá-lo. Red então chama Crab devido à informação dos ataques de fogo, e um Eevee aparece do nada e passa na frente dele. Sem detectar nada de fogo, Red decide atacar mesmo assim, pois está vendo o Pokémon. Ele no entanto se transforma e derrota Crab com um ataque elétrico. Red fica surpreso, mas chama Diglett, que é derrotado por um ataque de água após mais uma transformação de Eevee. Sour então é o próximo na batalha, mas após mais uma transformação, agora o Pokémon lança ataques de fogo, dessa vez sem ser Hit KO. Mas então, Bill diz que é impossível lutar com Pokémon desses com esses três tipos de ataque. Porém, o Red percebe que as orelhas de Eevee se mexem antes de qualquer golpe, imaginando que é assim que ele detecta o tipo do Pokémon. Usando um Razor Leaf, Ivysaur cobre as orelhas de Eevee e depois consegue derrubá-lo com um raio solar. O Pokémon parece exalar os três tipos de energia ao mesmo tempo, e Bill e Red acham um chip em sua orelha ao examiná-lo. Imaginando que Erika seja responsável por isso, eles se dirigem até o ginásio. Lá, Red chega gritando por Erika, mas ela não aparece. Então, ele decide curar Eevee em uma máquina restauradora que tem lá dentro, só que não sabe como ligá-la. Então Bill acha um relatório intitulado Reconstituição do Eevee, e ao lê-lo descobre sobre a habilidade do Eevee de evoluir para três formas diferentes. Erika aparece dizendo que se ele pudesse alternar entre as formas, seria uma arma imbatível, e então os parabeniza. Red diz, no entanto, que não liga para a insígnia dela, por acreditar que ela feriu o Eevee, mas mesmo assim chama Sour, Pika e Polly. Tangela e Ivysaur entram em um confronto de chicote de cipó,
mas Tangela levanta e derrota Sour sem dificuldade. A próxima luta é entre Polly e Bellsprout, que apesar de ter alguns problemas, derrota Polly depois de usar mímica em seu Double Slap. Pikachu então fica frente a Vileplume, mas tem muitas dificuldades com Sword Dance combinado ao Petal Dance, e está prestes a perder. Erika insulta Red por sua arrogância, e se dirige à máquina de cura para colocar um fim no sofrimento de Eevee. Red, assustado e com medo, pede um último esforço de Pikachu, que usa Substitute para se libertar e vai em direção à máquina para proteger o Eevee. Mas então, para surpresa de todos, Erika elogia a determinação de Pikachu e cura Eevee usando a máquina, o revelando depois que isso era só um teste e ela é amiga de Mish e Brock, dando a insígnia arco-íris para Red e pedindo a ajuda dele na luta contra a equipe Rocket, a verdadeira culpada pelos experimentos com Eevee. Red aceita o pedido e algum tempo depois sai do ginásio se despedindo de Bill, sem saberem que estavam sendo perseguidos e observados por Sabrina, que estava flutuando alguns metros acima com seu cadáver, e percebendo que o Eevee agora está sob a posse de Red. Voltando os olhares para a equipe Rocket, sem poder contar com Mewtwo e Giovanni, além de saber tudo sobre o Red, muda suas atenções para os 3 pássaros lendários de canto, imaginando que eles 3 poderiam ser o poder de fogo que Mewtwo era para ser. Então, ele ordena que Surge, Koga e Sabrina fiquem responsáveis por capturá-los, e a equipe de Koga é mandada ir atrás de Articuno, a de Surge ir atrás de Zapdos e Sabrina ir atrás de Moltres. Red então vai até a cidade de Fusquia e entra na zona do Safari. Ele precisa deixar seus Pokémon para trás, na zona de controle, pois é uma regra do local. Red começa o passeio com 2 Pidgeots, que estão ali para servir como guias, e também garantir a segurança do visitante. Red fica bem empolgado com a variedade dos Pokémon até que chegam em um local em que 2 Nidokings estão batalhando por uma Nidoqueen. Red decide capturar o Pokémon que parece poderoso, aproveitando a falta de atenção dos Pidgeots, já que ele levou uma Pokébola escondida, também proibida no lugar. Porém, Red acaba errando a Pokébola e ele captura a Nidoqueen sem querer, causando bastante irritação nos 2 Nidokings que partem para cima dele. Eles quebram a balsa em que o Red se encontra e destroem o Pidgeot número 2. Red fica desacordado e segue o curso do rio, mas é salvo pelo Pidgeot número 1. Ele então dá um sermão no Red e diz que eles precisam ir até a saída, dando uma Safari Ball para ele e dizendo que é o que pode protegê-los. Um dos Nidoking então aparece e ataca Red de várias formas, que tenta capturá-lo, mas desperdiça a Safari Ball. Red então taca uma pedra no Pokémon, o que só o deixa mais irritado. Me lembrou até um determinado Spearow aí. Nidoking ataca Red com ácido, mas Pidgeot o protege e fica gravemente danificado. Red então atrai Nidoking e acerta uma pedra afiada em seu olho, que deixa uma cicatriz no Pokémon, permitindo enfim que eles consigam escapar por hora. A equipe do Safari começa a se mover para resgatar Red, mas por enquanto só acham o Pidgeot destruído, para preocupação de Pikachu e dos outros Pokémon. A noite cai e Pidgeot avisa que Nidoking marcou Red como inimigo, e também diz para Red não se preocupar com ele, já que ele é um robô. Mas antes que possa fazer qualquer estratégia para sair dali, Red é capturado por um Victreebel, que parece o engolir, mas na verdade o leva mais a fundo na floresta, até o território dos Victreebel, para um ritual de evolução dos Weeping Bell e dos Bellsprouts. O Red então é colocado com vários outros animais que vão servir de alimento para os Pokémon conseguirem evoluir. Inclusive são animais reais, porém eu vou fingir que são Pidgeys, Rattatas ou outros Pokémons, para não ficar tão estranho aqui. A equipe de busca continua sua procura, mas ainda sem sucesso, e Pika grita por seu treinador. Pidgeot ainda está ao lado de Red, que tenta se soltar, mas sem sucesso também. Eles então decidem bolar um plano, usando os itens que Red possui em sua mochila. Um pouco mais tarde, ao início do ritual, Pidgeot voa e toca a Pokéflauta de Red, o que acorda toda a linhagem de Pokémon. Red consegue se soltar e joga sua Pokédoll, distraindo todos os Victreebel para que eles conseguissem fugir. E essa é exatamente a função desse item nos jogos. A Pokéflauta, porém, acordou vários outros Pokémon em volta, algo que é avisado por Pidgeot. E os 2 Nidoking de antes surgem de novo na frente de Red. Ele então corre de volta para a tribo dos Bell, o que faz esses 2 grupos entrarem em confronto, já que os Victreebel acham que Nidoking foi responsável por atrapalhá-los.
Red revela que isso era parte do seu plano, e na batalha Nidoking enfraquece Victreebel o suficiente para Red o capturá-lo, apenas para mandá-lo de novo para a batalha e usar pó venenoso, que permite a Red finalmente capturar Nidoking. Após isso, todos os Pokémon ao redor se voltam para Red, o que preocupa no primeiro momento, mas ele e Pidgeot passam a noite inteira capturando Pokémon, até serem encontrados pela equipe de busca na manhã seguinte. Nesse momento, a equipe da Sabrina, da equipe Rocket, é a primeira a atingir seu alvo. Com mulher tudo é mais eficiente mesmo, né, cara? E os Rockets encontram, batalham e capturam Moltres no Planalto Índigo. A batalha não foi mostrada como aconteceu, então vou deixar correndo aí a representação composta inteiramente por suposições. Enquanto tudo isso acontecia, Red adentrou na Diglett Cave e lá acabou se encontrando com Giovanni. Eles meio que se tornam companheiros numa busca por fósseis e conseguem achar algumas pedras e um âmbar que talvez sejam fósseis Pokémon. No processo, Red também captura um Sandshrew, até que os dois finalmente conseguem sair da caverna pela cidade de Pilter. Giovanni mostra ser um homem bem gentil, e ambos se dirigem para o museu da cidade para examinar os fósseis. No caminho, Red conta como derrotou vários líderes de ginásio e alguns membros da equipe Rocket, mas ao chegar no museu, ele está no meio de um incêndio, que foi causado por uma dupla de Magma. Red então, como de costume, se prontifica para batalhar, querendo mostrar suas habilidades para o companheiro, enquanto Giovanni apenas observa. Red chama Snorlax, que o protege das chamas, o que de certa forma decepciona Giovanni. Mas depois ele chama Sandshrew para usar ataque de areia e sufocar as chamas. E depois finaliza criando uma tempestade de areia que enterra os dois Magmars. Giovanni então pensa que Red conseguiu as vitórias devido sua habilidade, mas para de vê-lo como uma preocupação devido sua falta de estratégia, já que ele decide não finalizar os Magmar por achar que já estavam indefesos. Giovanni então dá o âmbar para Red e diz para ele seguir sua jornada, já que o museu foi destruído. Assim, Red se despede e segue seu rumo. Porém, Giovanni zomba de Red e diz que é necessário finalizar um inimigo para vencer, conhecendo a natureza vingativa dos Magmar, que iriam perseguir quem os venceu. Eles então escapam da areia para atacar Giovanni, que os congela e os despedaça rapidamente com seu Cloyster, pensando que essas tolices de Red seriam sua queda e se revelando como membro da equipe Rocket. Pouco tempo depois, a equipe de Koga finalmente chega até as ilhas Seafon, e Articuno, pressentindo o perigo, se esconde e se congela completamente para impedir um conflito. Enquanto isso, Surge... o Surge tá se esforçando. Brincadeiras à parte, ele está indo em direção ao Power Plant. Já na Rota 19, Red mergulha das profundezas junto com Polly e Crab na busca pela HM3, o Surf, que será necessário para ele continuar sua jornada até as ilhas, e é algo que Blue já conseguiu. Ele finalmente consegue avistar o item, mas para seu espanto, um enorme Dragonite surge, os arremessando até que sem querer para fora d'água, mostrando que aquele é seu território. Red então percebe que só conseguirá o item depois de tirar Dragonite do caminho, e ele bola um plano usando Pikachu de isca, para preocupação do Pokémon. Ele então é colocado no mar e atrai Dragonite para fora d'água, com a ajuda do cipó do Bulbasauro. Dragonite então na superfície é atacado por Snorlax, enquanto Red mergulha, Dragonite contra-ataca. Mas as rochas em que todos estavam não aguentam o peso dos dois Pokémon, Snorlax e Dragonite, que fazem todos caírem no mar. Red se dirige ao HM, mas Dragonite percebe e ataca, destruindo o item e fazendo Red ficar preso embaixo de uma das rochas. Perdendo seu fôlego e sem poder contar com Polly dessa vez, ele parece perder as esperanças, mas é resgatado graças a uma sereia e um Starmie. A sereia que Red vê, na verdade, é Misty, que não é surpresa para vocês, já que já estavam vendo a cabeça aí, que surge com seu Gyarados e entra em um embate com Dragonite. Numa luta de Hyper Beam, Gyarados vence a disputa, e Dragonite cai nas águas derrotado, com Misty se perguntando por que de Red não ter ido até ela se precisava de ajuda com o mar. Assim, Misty ensina Red a montar no Gyarados. De primeira ele não tem muito sucesso, mas depois ambos conseguem chegar até as ilhas Seafon, com Misty dizendo para Red que ali era a casa do Articuno. Ela então pega o Crab e deixa ele com seu Gyarados, afirmando que ele foi completamente reabilitado da lavagem cerebral sofrida da equipe Rocket. Red não fica muito convencido, mas agradece por ficar com um Pokémon que sabe usar Surf, e Misty vai embora. Red então começa a adentrar a ilha procurando por Articuno, e a equipe Rocket descobre e coloca um Pokémon para persegui-lo. Ele então coloca seus Pokémon para fora para poder apresentar Gyarados aos outros. Porém, Polly, Pikachu e Ivysaur ficam meio desconfiados, por causa da impressão ruim que eles têm de Gyarados devido ao que aconteceu. Mesmo com Red garantindo que ele se reabilitou, porém, nesse momento, Muck os ataca.
e Gyarados entra em batalha com ele protegendo os demais Pokémon, que não o ajudam por causa da desconfiança mesmo aos pedidos de Red. Então a equipe Rocket finalmente se revela, declarando que Articuno será deles e descobrindo a posição do Pokémon. Os Rockets então ordenam a Monkey pegar o Articuno congelado, e Red chama por Gyarados. Porém, ele começa a ter uma recaída ao ver a equipe Rocket e lembra do tanto que sofreu, deixando Red preocupado, enquanto finalmente Articuno escapa e assim os Rockets decidem persegui-lo, dizendo para a Monkey atacar Gyarados. Os Pokémon do Red decidem ir atrás dos Rockets, mas Red diz para eles ficarem e ajudarem o Gyarados, que está sofrendo muito por causa dos traumas. O único que entende é Eevee, por também ter sofrido com a equipe Rocket, entendendo assim a dor do Pokémon. Ao ver Eevee, os outros Pokémon de Red finalmente decidem ajudar. Porém, depois de uma pequena reação, são todos derrubados por Muk, que usa Sludge Bomb, e continua sufocando Gyarados e também o Red. Articuno percebe isso e retorna ao local, congelando completamente o Muk, e deixando o Red e os Pokémon intactos. Vendo o resplendor de Articuno, Gyarados sai do seu estado devastado e volta a si. Mas Articuno levanta voo e continua sendo perseguido pela equipe Rocket. Após isso, Red lamenta não ter conseguido pegar o Pokémon lendário, mas levanta o astral de seus Pokémon comemorando a união do novo membro da equipe, que vai ajudá-los a chegar na próxima ilha. A equipe Rocket, continuando sua busca por Blaine, chegam até as ilhas Cinnabar, onde fica sua casa e o ginásio. O treinador Al, junto com alguns outros membros, examinam o laboratório de Blaine, porém ele já havia escapado. Com Red se aproximando da ilha, os Rockets chegam próximos de Blaine, que libera seu Arcanine Rapidash para lutarem, enquanto ele continua escondido. Al então chama seu Gengar, junto com outros Pokémon da equipe, e entram em batalha. Red finalmente alcança a costa da ilha, mas fica intrigado por notar um incêndio próximo, que ele percebe ser causado pelos Pokémon de fogo, que estão em batalha. Porém, um ataque de fogo quase o acerta, que faz ele gritar e ser percebido pela equipe Rocket. Ao perceberem que não se trata de Blaine, Al manda seu Gengar atacá-lo, então, para impedir isso, Blaine finalmente se mostra, pedindo que eles deixem a criança em paz, já que ele é o verdadeiro alvo. Al então pisa nas mãos de Red, que tá se segurando num penhasco, mas vocês não estão vendo isso, porque esse é um vídeo sem mãos e pernas. Ele manda seu Gengar atacar Blaine com Nightshade. O ataque até acerta, mas não consegue ter sequência, já que Gyarados, amando de Red, ataca todos os Grants e dá liberdade para Blaine fugir na Rapidash junto com o próprio Red. Blaine então aproveita para se apresentar e diz que já foi um cientista da equipe Rocket, para a desconfiança de Red, mas uma bola de fogo surge do nada para interrompê-los. Red manda Polly atacá-la, mas a água acaba não fazendo efeito e ela se revela como sendo nada mais nada menos do que Moltres. Rapidash e Gyarados até tentam atacar o Pokémon, que de forma implacável desvia de todos os ataques, e ataca nossos heróis com ataques poderosos de fogo. Blaine então percebe que sem um Pokémon que também pudesse voar seria difícil vencer essa luta. E durante um dos ataques, Red deixa seu âmbar, dado por Giovanni, cair do seu bolso. Se vocês já estão imaginando no que isso vai dar, sim, o Giovanni vai acabar meio que salvando nossos heróis. Blaine então percebe do que o âmbar se trata e manda Rapidash levar Red até seu laboratório, pegando seu Gyarados emprestado para segurar o Moltres. Red não entende, mas Blaine diz pro treinador confiar nele. Rapidash finalmente chega ao laboratório de Blaine, dentro do vulcão de Cinnabar. Mas Red não sabe o que fazer e até suspeita que seja uma armadilha de Blaine dos Rockets. Mas após levar um coice do Rapidash, percebe que isso não faz sentido nenhum. O Pokémon então dá um relatório para o Red sobre como reviver fósseis. Red desacredita que isso possa ser possível, mas liga a máquina de restauração com seu âmbar e, para sua surpresa, o inseto dentro dele se torna um magnífico Aerodactyl adulto, que o agarra e sai voando pela saída do vulcão. Essa cena inclusive lembra um episódio aí bem marcante em que um certo Charmeleon evolui. Enquanto isso, Blaine continua lutando bravamente, mas Gyarados está prestes a ser derrotado por Moltres. Até que Red finalmente aparece e os resgata com a Aerodactyl. O líder de ginásio fica bem feliz por ter dado certo, mas Moltres continua na cola e atacando com lança-chamas. Porém, Aerodactyl contra-ataca com o poderoso Dragon Pulse e devolve tudo na asa esquerda de Moltres, que se fere gravemente. Então, vendo a situação, Al e os Rockets decidem bater em retirada. Red e Blaine respiram aliviados, e Red confirma se ele está bem, que responde com afirmação e dizendo que tem uma missão muito importante para cumprir. Depois ele mostra para Red a direção que ele deve seguir para chegar até Pallet, e eles se despedem.
Ao então relata a Sabrina que fracassaram em capturar Blaine, e Koga, que também está em Saffron, zomba dela, já em posse do Articuno. Ao mesmo tempo, o grupo do Tenente Surge consegue capturar Zapdos, e relata um sucesso para Giovanni, que finalmente declara suas novas potências depois do fracasso com Mewtwo. Do lado de fora da cidade, tanto Green quanto Blue tentam entrar nas 4 entradas diferentes da cidade, mas nenhuma delas permite o acesso. E vocês também podem perceber que em nenhum momento dos vídeos os nossos heróis passaram por Saffron. Então, ambos decidem tentar entrar por cima. Um usando seu Charizard, recém-evoluído, e a outra com o Jigglypuff. Green é a primeira a subir, mas ela percebe que tem uma barreira em volta da cidade. Ela então avista Blue, inclusive se refere a ele como garoto gatinho à vista. Mas ele não dá bola e tenta entrar na cidade, porém bate de cara com a barreira. E fica irritado com Green por não ter sido avisado. Ela diz que não teve chance e propõe uma parceria. Mas Blue, sem dizer nada, decide voltar até a cidade de Pallet para falar com seu avô. Lá, Red finalmente consegue retornar à sua cidade natal e decide ir até o laboratório, mas fica meio incomodado com a falta de vida na cidade. Ele então finalmente se reencontra com o professor Carvalho e já começa perguntando por que é impossível entrar na cidade de Saffron. Porém, o professor o ataca, mostrando uma aparência meio monstruosa. Red chama Ivysaur, que o imobiliza com chicote de cipó, mas é surpreendido com o professor apresentando poderes psíquicos e usa Psybeam em Saur. O Pokémon então usa semente sanguessuga. Enquanto sua vida vai sendo sugada, o professor vai voltando para a forma de Kadabra, que estava fazendo uso do poder hipnose. Até que então Sabrina chega se teleportando para a cidade e decidiu voltar para lá por ser informada que o Red já estava em Cinnabar. Red e Saur então preparam um raio solar, mas Sabrina avisa que os habitantes da cidade estão sendo mantidos reféns na cidade de Saffron, antes de se teleportar novamente para lá, fazendo o poderoso ataque passar direto. Então Blue e Charizard finalmente chegam em Pallet, e a ilusão sobre ela é desfeita, mostrando que está toda em ruínas. Red e Blue se encontram e Blue descobre que seu avô está desaparecido e mostra para Red uma foto aérea da cidade de Saffron, confirmando que lá é o quartel-general da equipe Rocket e que a batalha final está prestes a acontecer. E bom pessoal, é com esse clima de fim de episódio que eu termino esse episódio. Espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo quanto o último, mas ainda não tenho a menor ideia. Apesar de eu ter recebido vários comentários positivos, inclusive falando que o tempo não era um problema. Não se esqueçam também de passar no canal do Piccolo Neto e do Geek Estagiário, como eu já falei. Também vou deixar aí na descrição o podcast Bola Redonda do meu amigo Vinícius, pra quem gosta de futebol, uma recomendação minha. Mas então fiquem atentos que o próximo e último episódio deve sair em breve, principalmente com esse grande apoio de vocês, pra gente concluir o primeiro ato, podemos dizer, dessa grande história, concluir a saga de Red, Blue e Green. Eu agradeço demais você que assistiu até aqui, até a próxima e